continuar. João, acho que se tirar um pouquinho é bom, né? Sei. Oi. E estamos retomando a nossa série Face a Face. A gente vai ainda, em algumas semanas, falando sobre isso. Semana que vem, se Deus quiser, vamos ter o Otávio trazendo a palavra também para nós. E existem tantos encontros importantes que a gente pode incluir nesse face a face. Assim como esse que o Heitor comentou com a gente e estava bem sentado, falando impressionante como o Espírito age. A gente não se conversou sobre o que ia falar, mas vocês vão ver uma experiência de um dos nossos irmãos. Quero falar da experiência de João, do apóstolo João, hoje. E queria começar, antes da gente declarar o tema, né, de hoje, queria convidar vocês para abrir sua Bíblia em Apocalipse 1. Queria ler alguns versículos aqui, para que a gente pudesse depois entender como é que isso aqui se encaixa na experiência de vida do João, o apóstolo. O evangelista, né, como a gente fala, né, aquele que fez o evangelho, a gente crê assim. Apocalipse 1, a partir do versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Eu fiz questão de grifar aí o João, não é? É justamente isso. João foi o escritor, foi aquele que Deus escolheu para poder escrever aquilo que Jesus queria deixar para a igreja. Versículo 2 fala que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Dando um salto para o versículo 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na presença de Jesus, estava na ilha de Pátimos, uma ilha onde ele esteve lá exilado, né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, e aí eu estou colocando entre colchetes uma parte que está nos originais, mas que nas Bíblias em português foi tirado, talvez porque repetia já no versículo 8, e eu estou deixando aqui, porque foi assim que João escutou, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver com quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de um homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Fico imaginando a voz ali de Jesus nesse momento. Daniel fala alguma coisa parecida também, né? Tinha sua mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha, em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Acho que todos nós faríamos isso. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim. E disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus é aquele que esteve morto, mas agora vive. E ele tem nas suas mãos a chave
da morte e do inferno, né? O Hades aqui como o inferno. Ele tem a chave. Só Ele. E através dele, nós podemos ter o nosso destino eterno selado. Amém? Essa foi a visão que João teve de Jesus. Não aquele Jesus que ele conviveu 3 anos, não é? Teve face a face. Mas do Jesus como é hoje. E ele tenta descrever dessa forma, que é até difícil da gente entender, de tão majestoso que é a visão, majestosa a visão que ele teve de Jesus. E eu queria, nessa série, Face a Face, falar para você justamente de uma coisa que tem muito a ver com aquilo que o Heitor estava compartilhando conosco agora há pouco. Uma revelação que é dinâmica e progressiva. Amém? É uma revelação que vai de acordo, dinâmica, porque ela atua e ela aproveita a nossa própria força, ou seja, quanto mais, né? Vou abrir aqui um parênteses disso que eu estou falando. Imagina lá aquele milagre, o primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho. E a palavra está lá, né, no Evangelho de João, diz que Jesus falou para encher as talhas, e eles encheram as talhas até a boca. Não é? E aí Jesus transformou a água em vinho. E então, as talhas estavam de vinho até a boca. Imagine que as pessoas ali tivessem enchido meia talha. Jesus ia transformar da mesma forma em vinho. Só que ia ter meia talha de vinho. Por isso, essa revelação é dinâmica. Depende da gente. Depende também do quanto nós queremos participar dessa revelação. E ela é progressiva, ela é crescente. Amém? Então, estou colocando aí um subtítulo, a experiência de João, o discípulo amado. Amém? Então, eu queria começar trazendo 3 pontos aqui, só para organizar a nossa fala. Hoje parece estar mais seco aqui do que o normal, não sei, né? Estou sentindo na garganta aqui. Primeiro João teve uma revelação de Jesus. Foi essa que a gente viu, né? Essa primeira. Uma revelação muito diferente daquela que ele teve enquanto ele viveu com Jesus. Então, não só do mestre Jesus, que mudou a vida dele para sempre, com certeza, naqueles 3 anos que eles estiveram juntos, mas também com Jesus no seu estado atual, como eu já falei, na sua glória, ressuscitado e entronizado, né? Reinando. E ele foi chamado a escrever essa revelação, que no versículo 1, como nós acabamos de ler, diz que é revelação. É interessante que a gente, né, o próprio tema Apocalipse, né, a gente fala que é uma revelação do futuro. Mas é interessante que o primeiro texto, versículo 1, fala revelação de Jesus Cristo. Amém? É a revelação de Jesus Cristo. E se a gente entende assim que a revelação que tem aqui no livro de Apocalipse é de uma pessoa, é de Jesus, o Jesus ressurreto, muda a nossa perspectiva do próprio livro. E ele escreveu esse livro justamente para acalmar o coração do povo com todas as perseguições que existiam e que existem hoje, amém? E sabendo, quando a gente sabe o fim da história, que o fim da história é uma história de sucesso, é uma história de vitória, isso tira o nosso peso de tudo que está acontecendo no mundo, amém? E do final do tempo, ok? Então, essa foi a primeira revelação que João teve, né? Como no versículo 9, como nós lemos, fala, eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátinos. Então, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, tudo indica, né, que naquele momento, João, só para colocar, para dar o pano de fundo para que você possa desfrutar dessa conversa nossa, dessa reflexão, João era o último dos apóstolos vivos, certo? Todos os irmãos e amigos já tinham morrido, praticamente todos com mortes trágicas. O próprio irmão dele, você vai lá em Atos 12, né, que a gente não vai ler, eles foram presos, então Herodes achou que era bom dia. Ele matou o Tiago, o irmão de João, e prendeu Pedro. Aí depois o anjo vai e libera milagrosamente Pedro, né, da prisão, mas Herodes viu que aquilo era legal, que o povo de uma certa forma aplaudia, como a gente vê hoje nos nossos dias, algumas coisas acontecem com relação à igreja e tudo mais, e você vê uma parte da sociedade aplaudindo, né? Não foi diferente naquele tempo, e
Então, João olhava com certeza, era um homem já por volta aqui, tudo indica que uns 60 anos tinha sido passado já da morte de Jesus. Então ele era um homem já entre os seus 90, 95 anos, tudo indica, entre 85 e 95, e ele estava ali vivendo. Os estudiosos mais apurados datam, né, Apocalipse do ano de 95 da nossa era, né, quando ele escreveu, quando ele teve essa visão. E ele estava então naquela ilha, provavelmente, acho que acharam ele muito velho. Tem algumas lendas, né, urbanas que falam que até tentaram, né, que na época do Nero tentou matar João, colocou ele numa taça de óleo ardente e ele boiou e não aconteceu nada com ele. E aí Nero ficou meio com medo e falou: quer saber de uma coisa? Vou mandar esse velho para o exílio. E mandou ele para essa ilha. A gente não sabe, isso é lenda, né? Não está escrito em lugar nenhum. Então, tudo indica que ele mesmo está dizendo aqui que ele foi para lá por causa de Deus, por causa do testemunho. Talvez Deus tenha feito essas coisas para que ele estivesse lá e pudesse estar num lugar tranquilo para receber a visão que ele acabou de receber e pensar em tudo o que estava acontecendo na vida dele. Então, ele estava lá, isso está acontecendo, né? Mas dá para a gente pensar assim, que embora o corpo dele já levasse então as marcas do tempo e de muitas dificuldades, com certeza, de muitas perdas que ele teve, né, com tantos irmãos ali queridos morrendo, né, o coração e a mente dele continuavam em plena sintonia com Jesus. E é interessante que Max Lucado, né, nessa Bíblia aqui, uma Bíblia antiga que tinha lá em casa, uma Bíblia de estudo, e eu acabei pegando aqui para ver o que ele falava do Evangelho, e eu queria compartilhar com vocês aqui, que eu achei muito interessante. Diz assim: ele é um homem velho, aquele sentado no banco, encostado na parede. Seus olhos estavam fechados e o rosto tranquilo. Não fosse pela sua mão alisando a barba, estava na moda então naquele tempo, né? Sua mão alisando a barba, poderíamos pensar que estava dormindo. Alguns na sala, de fato, acham que ele está meio adormecido. Ele sempre faz isso durante os cultos. Enquanto o povo canta, seus olhos se fecham e o queixo cai até repousar em seu peito. Ali fica imóvel, silencioso. Aqueles que o conhecem não se enganam. Sabem que ele não está dormitando. Por cima da música, ele viaja, voltando, até que seja moço outra vez, forte outra vez, até que esteja ali outra vez, ali na praia, com Tiago e os apóstolos, ali no caminho, com os discípulos e as mulheres, ali no templo, com Caifás e os acusadores. Já faz 60 anos, e João ainda parece o mesmo. As décadas levaram a sua força, mas não carregaram as suas lembranças. Os anos obscureceram-lhe os olhos, porém não a sua visão. As estações podem ter enrugado o seu rosto, mas não diminuíram o seu amor. Ele havia estado com Deus, Deus estivera com ele. Como poderia esquecer? Daquele vinho que antes fora água, João ainda conseguia sentir o sabor. Da lama colocada sobre os olhos do homem cego, ele ainda se lembrava. O aroma do unguento de Maria, o qual enchia a sala, ele ainda podia sentir. E a voz? Oh, a voz de Jesus. João ainda podia ouvi-la. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu virei outra vez, prometo, e os levarei para estar comigo. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João podia ouvi-lo, podia vê-lo. As cenas estavam marcadas em seu coração, as palavras marcadas na sua alma. João não queria se esquecer. Como poderia? Ele havia estado lá. Ele abre os olhos e pisca. A música parou. O ensino começou. João olha para os ouvintes e ouve o professor. Se ele
pelo menos pudesse ter estado ali, ele pensa. Mas não estava. Muitos não estavam. Muitos sequer eram nascidos naquela época. E muitos dos que lá tinham estado, agora eram mortos. Pedro, Tiago, Natanael, Marta, Felipe, todos mortos. Até mesmo Paulo, o apóstolo que veio depois, estava morto. Somente João restou. Ele olha mais uma vez para a igreja. Poucos, mas ansiosos. Eles se inclinam para a frente a fim de ouvir o professor. João ouve. Que tarefa! Falar de alguém que nunca viu. Explicar palavras que nunca ouviu. João está ali, caso o professor dele precise. No entanto, o que acontecerá quando João tiver partido? O que fará o professor quando a voz do João estiver silenciosa e sua língua imóvel? Quem lhes contará como Jesus acalmou as ondas? Eles saberão como ele alimentou milhares de pessoas? Lembrar-se-ão de como orou pela unidade? Como saberão, se pelo menos pudessem ter estado lá? De repente, em seu coração, João sabe o que fazer. Mais tarde, sob a luz de uma tocha, o velho pescador desenrola o pergaminho e começa a escrever a história de sua vida. No princípio, era o Verbo. Amém? Eu estou lendo isso para vocês porque foi essa realmente a revelação que João trouxe. João escreveu o evangelho dele, tudo indica, 60 anos depois. Quando a revelação que ele teve de Jesus já tinha amadurecido muito, para ele ter podido lembrar, ele viu, ele foi testemunha de cada coisa, mas os anos de contato com Cristo, a conexão forte que ele deveria ter, todos os dias de oração, de entrega, de comunhão, fizeram ele entender o que estava por trás de cada ato. E por isso, quando você lê o Evangelho de João, diferentemente do que quando você lê lá Mateus, Marcos e Lucas, você vê como se tivesse assim um comentário bíblico. Ele fala as coisas e ele comenta, ele dá a interpretação daquilo que está acontecendo. Não é? Então, esse é o Evangelho de João. Eu queria lembrar, então, imagina que, depois de todo o tempo, a igreja, né, fico imaginando como era, se tinha um templo onde o Max Lucado aqui faz essa parábola, né, da vida de João, talvez numa praça, talvez numa casa, mas a igreja se reunia, com certeza, não é? Mas duas heresias já existiam naquele momento, finais aí daquele primeiro século, por volta dos anos 85, 90, 100, que eram essas duas aqui. Começavam a se questionar a divindade de Jesus, ainda mais pelo ponto de vista grego, né? Ou seja, se existe um Deus, Deus é uma coisa intangível que está no céu, longe, não é? Não poderia nunca ser encarnado, ser um homem. E, por outro lado, alguns questionavam, não, se Deus veio, realmente tinha testemunhos, provas vivas, como João, de que Deus veio, que Jesus veio, mas ele falava o quê? Então, ele não era humano. Como, por exemplo, quando Jesus estava na cruz, todo o sofrimento, que na semana passada, domingo de Páscoa, né, Sexta-feira Santa, a gente fala, é como se ele falasse, não, como Deus, então ele não sentiu nada, ele participou lá, mas ele não, ou seja, não era de carne e osso. E João vai reagir a isso, nas suas cartas e no seu evangelho. Então, a divindade de Jesus, João começa a combater com o próprio evangelho que ele escreveu. E por isso João começa o seu evangelho, né, João 1, ele, como se ele tivesse em sua mente, lembrando de Gênesis 1, que fala lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Talvez com isso em mente, João, quando começa o seu evangelho, já com essa revelação de que Jesus era Deus encarnado, ele começa ali, João 1:1. No princípio era o Verbo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito.
Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, não prevaleceram contra ela. Amém? Então, assim ele começa o evangelho dele, sabendo que Jesus era Deus encarnado, era o Filho de Deus. Como se a gente pudesse resumir dessa forma: Jesus, para João, e João quis deixar isso muito claro, e ele registra isso, Jesus não era apenas o Messias esperado, porque mesmo os discípulos esperavam um Messias, um homem de guerra, um homem que fosse livrá-los dos romanos, um homem ungido, como foi Davi. Mas João deixa claro que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Amém? E ele, interessante, só que em João 20, versículo 30, no final, 30 e 31, João mostra o seu propósito, né? Ele fala lá no versículo 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, miraculosos, que não estavam registrados, que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos, então esse foi o objetivo de João desde o começo, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida eterna em seu nome. Amém? Tenham vida em seu nome. Isso foi o combate que ele fez contra os questionamentos sobre a divindade de Jesus. Mas o que ele escreveu sobre a humanidade de Jesus? Se você vai para 1 João, a primeira carta dele, ele entra de frente com isso. Não é? 1 João 1, ele fala assim, o que era desde o princípio, e aí ele fala, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e que nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Como se ele falasse assim, ó, vocês podem falar o que quiser, eu estava lá. Eu estava lá. Eu ouvi, eu vi, eu toquei, eu abracei. Por isso eu registro aqui o meu testemunho. Amém? Assim a gente deve ler essas cartas de João. E esse é o peso das cartas de João para nós. Amém? Então, essa é a primeira coisa. João teve uma revelação de Jesus. A segunda coisa que eu queria conversar com vocês é que ele teve uma revelação progressiva de Jesus. Não ficou assim, como dá a entender nessa leitura que eu fiz do Max Lucado aqui, né? Que tudo que ele fez foi uma lembrança. 60 anos depois, imagina, ele devia ter uma memória boa, né? O Alzheimer devia estar longe de João, né? Porque ele teve que lembrar de tudo e registrou tudo. Mas tudo indica que não. Essa revelação que ele teve de Jesus, que ele vivendo lá, aqueles 3 anos com Jesus, ela foi aumentando a cada dia, com os encontros que ele ia tendo nas suas reflexões, nas suas orações com o Deus vivo. Amém? Então, alguns olham para o Evangelho de João e aparecem algumas coisas que eu só menciono aqui para vocês. Por exemplo, o Evangelho de João é o que tem mais letras vermelhas. Não sei se a sua Bíblia tem isso, né? Algumas Bíblias tinham todas as palavras de Jesus em vermelho. Ou seja, tem mais citações diretas de Jesus do que qualquer outro Evangelho. E também o Evangelho do eu sou. Como o próprio Max Lucado fala ali, né? Se você, não sei se nem dá para enxergar, mas só para você lembrar coisas que ele falou, né? Jesus falou, eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o Filho de Deus, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Muitas dessas afirmações de Jesus, se não fosse João, a gente não teria acesso a elas, não saberia dessas coisas que Jesus falou, né? Então, o Evangelho de João é muito diferente dos demais, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados os sinóticos, né? Ou seja, os similares. E aqui tem várias coisas que a gente poderia falar. E João, que fala assim, o discípulo amado, né? Ele acaba aparecendo aqui
que ele desempenha um grande papel. E nos outros evangelhos, tudo que fala de João parece que é meio negativo, né? E a gente vai explicar. Outra coisa que dizem do evangelho de João é que é o evangelho do amor. E aqui eu vou trazer só um versículo que para João foi muito importante, João 13:34, quando fala assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Existem algumas lendas urbanas, como aquela do tacho de óleo, que diz quando... Imagina João, uma testemunha viva, né? Vamos pegar até aqui uma carona com isso que o Max Lucado falou. Você imagina João, um apóstolo ainda vivo, ainda que muito velho, ele entra numa igreja e as perguntas... Lógico, João, desculpa, fala para a gente aqui, o que você aprendeu com Jesus, o que Jesus disse, né? E essas parábolas, né? Essa lenda, né? Diz que a única coisa que João falava para eles era justamente isso: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. É o cerne daquilo que Jesus veio mostrar para a gente. Amém? Amem-se. O amor uns pelos outros. Mas é interessante pensar que o entendimento de João não foi assim desde o começo. Ele não foi, desde o começo, o discípulo paz e amor, né? Como a gente fala, o discípulo amado, quando a gente se refere a João. E um dos títulos, também ele fala do Cordeiro de Deus, é o único que fala do Cordeiro de Deus. Desculpa, já estava pulando aqui, mas só para falar. Jesus como Cordeiro de Deus, a gente falou disso a semana passada, que João Batista, né, olhava e falava, ele é o Cordeiro de Deus. O único que registra isso nos evangelhos é João. Então, de 34 citações de Cristo como Cordeiro de Deus, 32 foram citadas por João. 2 no Evangelho e 30 no livro de Apocalipse, na carta de Apocalipse. As outras 2 vezes foi uma profecia de Isaías, está lá em Isaías 53:7, e uma Pedro. Depois de tudo isso, Pedro acaba na sua primeira carta, 1 Pedro, ele também fala, vê Jesus como Cordeiro de Deus. Então, graças a João, a gente tem também essa revelação de Jesus. Mas é interessante que nem sempre foi assim, porque aquele título ali, os Filhos do Trovão, foi um título que Jesus deu para eles. Isso está lá em Marcos 3,17, né, que Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão. Filhos do Trovão. E isso pode parecer até um elogio, né? Parecia assim, não, é símbolo de braveza, que os caras eram, né? Poxa, que legal, né? Mas não era isso não. Não era isso não. É como se Jesus estivesse realmente repreendendo eles. Eram, na verdade, se a gente parar para pensar, eram pescadores, eram gente rude, né? Não sei qual que é a figura que a gente pode ter hoje, talvez trabalhador da construção, né? Civil, alguma coisa assim. Gente que não tinha muita estudo, eram gente grossa, né, vamos falar assim. Né? E esse apelido, então, era como se Jesus estivesse dizendo para eles, vocês são meio selvagens, meio agressivos, mas eu preciso ajudar vocês nisso, amém? Só para a gente saber por que esse título, Lucas traz para a gente 2 passagens que mostram. Lucas 9, 49 e 50, fala, disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em seu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. E aí Jesus fala, não o impeçam, disse Jesus, né? Deixa o cara, né? Porque quem não é contra vocês é a favor de vocês, né? Ou seja, fala tipo assim, da nossa igreja. Eu vi um cara ali na esquina falando com o material da nossa igreja, então a gente quis impedir ele. Não, deixa o cara. Mas uma mais contundente, foi um pouco para frente, 54, 55, versículo, o próprio capítulo 9 de Lucas. Eles estavam indo para Samaria, eles foram arrumar aposentos para eles, e eles sabiam que eles estavam indo para Jerusalém, e não quiseram dar lugar para eles. Então, eles chegam para Jesus, falam, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando, os repreendeu na hora. Né? Falou, vocês não sabem que espírito vocês têm? Né? Vocês estão malucos? Né? Então, esse era o João. Esse era o João. Ok? Isso nos leva para o último ponto que eu queria ter com vocês. João teve uma revelação progressiva de Jesus, como foi o segundo ponto,
mas ele teve uma revelação progressiva de si mesmo em Jesus. Amém? E esse é o convite que ele nos faz. Entender quem é Jesus, caminhar com ele, ter encontros com ele todos os dias, todos os momentos que foram impossíveis, e isso vai fazendo com que a gente se entenda também. Nossa identidade, para que a gente possa eliminar qualquer armadilha do diabo, qualquer coisa que o diabo venha falar, e isso coincide com aquilo que o Heitor nos falou a princípio, né? João 19 é uma dessas partes onde João se coloca como discípulo amado, né? João 19, 26 fala assim: quando Jesus viu a sua mãe ali, isso ele estava na cruz, né? E perto dela o discípulo a quem ele amava, é o único lugar na Bíblia, na versão árabe, que fala o discípulo amado, né? Junto a ela o discípulo amado, e a gente chama João do discípulo amado em função disso, né? Mas a NVI sempre fala a quem ele amava, né? Então, perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Ou seja, Jesus deixou ao encargo de João cuidar da Maria por um tempo, não é? Então, você pode olhar para isso e você pode pensar assim: mas por que Jesus tinha um discípulo a quem ele amava? Será que ele era injusto? Será que ele tinha discípulos de estimação? Não é um pensamento que pode ocorrer? Será que Jesus era parcial no tratamento? Será que ele tinha uns que ele tratava melhor do que os outros? Será que Mateus, que era cobrador de impostos, então ele tratava de um jeito, Judas, que ele sabia que ia trair, ele tratava do outro? Será que existiam discípulos menos amados? Eu não sei quanto a você, mas sempre que... É complicado você ouvir. Então, por exemplo, tem uma passagem em Números 2, 3, né, que fala assim: Moisés era o homem muito humilde, o mais humilde dos homens que havia na terra. E aí você fica sempre pensando, né, quem escreveu Números? Ninguém sabe quem escreveu Números? Moisés, né? Então você fala, caramba, né? Moisés falou que ele era o cara mais humilde do mundo, pô, né? Então você fica meio assim: será que era mesmo? Tem uns políticos aí, né? Que vivem falando que ele é o mais isso, o mais aquilo. E a gente fica meio com o pé atrás, né? Certo? Então, pô, logicamente que Moisés escreveu isso inspirado, mas nos faz pensar. Então, veja todas essas passagens aqui. Eu vou passar muito rápido por elas, né? Todas essas passagens foi quando João se refere, que nem aquela, né, de João 19, aqui no 13, 23, ele fala: um dos discípulos a quem Jesus amava estava reclinado ao lado dele. Isso na Santa Ceia, né, no momento lá da reunião no cenáculo. 22 fala: então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos para onde ele vai, ou colocaram. Depois, no versículo 7 do próprio capítulo 20, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. No capítulo 21, versículo 20, Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava e o seguia. Então, nós podemos pensar: pô, João se achava? Será que João também tinha essa mesma sensação de que ele era especial? Né? Então, sempre me soou isso meio estranho, não é? Mas, talvez, conforme Jesus foi se revelando a cada dia para João, de uma forma dinâmica e progressiva, como a gente falou, tá? João finalmente entendeu quem ele realmente era diante de Deus e de Jesus. Ele era amado. A despeito das suas bravatas, a despeito de ter levado o apelido lá de filho do trovão, certo? Apesar dele, né? Ele era amado. Mas ele não é amado sozinho. Ele não quis citar o nome dele no Evangelho, mas
todos os discípulos eram amados, todos nós somos amados. Jesus o ama, assim como ama todos os outros discípulos, assim como ele e a mim e a você. Amém? Então, João apenas estava ali, já aos seus 90 e poucos anos, olhando para toda a história dele de relacionamento com Jesus, tudo que ele tinha vivido, né? Para quem chegou um pouco depois, João escreve lá no final, 60 anos depois da morte de Jesus, o Evangelho de João, né? Então, ele olha para isso e ele fala, estava aqui o discípulo que Jesus amava, amém? Não porque ele amava mais do que os outros, mas a forma que eu posso me referir a mim, assim como o Heitor falou para a gente, como Deus falou ao coração dele, falou, você é amado, querido, amém? Você é amado. Eu queria terminar, já indo aqui para a nossa conclusão, né? Pensando assim, o que fez a diferença na experiência de João? Que certamente ele continuou tendo esses encontros face a face com Jesus. Ele continuou conectado com Jesus. Então, o que aconteceu? Ele começou a ver a si mesmo da forma como Jesus o via. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. E nós também podemos ter esses encontros face a face com Jesus. E se eu puder, de alguma maneira, inspirar você, pouco que eu conheço de vocês, cada um está numa situação diferente. Um se preparando para uma provável cirurgia, né? Outro com algumas questões de relacionamento, outros com tristezas por perdas de passados, outros com questões de saúde. Nós nos conhecemos, a gente sabe mais ou menos o que está em cada um. Mas, se eu pudesse inspirar vocês, eu falo, olha, continua mantendo esse contato com Jesus. E pergunta para ele realmente, o que ele quer falar para você. Talvez, se você tiver esses encontros face a face com ele, ele vai mudar a sua vida de uma forma mais decisiva e definitiva. Você é chamada a desenvolver esse padrão de conexão com Jesus. A cada dia, para que ele possa ir revelando a você, de uma forma dinâmica e progressiva, quem ele é e também quem você é. Quem você é. Porque muitas vezes a gente crê na coisa errada sobre nós. E eu queria voltar, repetir aqui, eu sei que alguns de vocês não tiveram na semana passada aqui, ou não sei se tiveram possibilidade de ver o culto online, mas eu mostrei essa foto aqui na semana passada, dessa moça, dessa mulher. A gente estava fazendo a conta, né, Tô? Ela tem 3 anos a mais que eu. É uma jovem, hoje, certo? Essa jovem, uma menina que nasceu na Coreia, tudo indica, de pai americano, porque quando ela nasceu, o pai estava na guerra, teve um caso com a mãe, foi embora, e a menina ficou, e os coreanos simplesmente não aceitavam. E a mãe acabou, num ato de desespero, largando ela numa estação de trem. Ela tinha mais ou menos de 3 para 4 anos, e a partir daquele momento ela nem sabe, ela não consegue lembrar sequer se ela teve um nome um dia. Provavelmente sim, mas ela esqueceu, porque o nome que deram para ela foi Tugi. Tugi. E essa semana eu tive curiosidade de escutar um testemunho pessoal dela, está no YouTube. Quem tiver paciência e vontade de brigar com o teu entendimento do inglês. Ela falou, olhavam para mim e falavam, Tugi, sai daqui, Tugi, sai daqui, Tugi. Tugi, para um coreano, né, é lixo, maldita, erro. E ela cresceu assumindo essa identidade de erro, de lixo. Todos os homens que ela viu ou tentaram matar ela, tem vários episódios contados naquele livro lá, ela conta no testemunho, né? Várias coisas, ou abusaram dela. Ela lembra com 7 anos de idade, quando ela fala que ela perdeu a pureza dela, mas ela nem entendia. Mas como ela era um tugi,
ela se achava sub-humana, né? Até que Deus foi bondoso com ela, vários episódios, até que aquela enfermeira achou e Deus falou, ela é minha, uma coisa sobrenatural, e essa moça foi resgatada, né? Ela estava, eu não tinha entendido direito isso, mas ela fala, ela estava no momento que ela foi encontrada, ela estava num lixão. Tinham jogado ela num lixão, doente, com, não é malária, uma doença lá da época, não me lembro, né? E estava no lixão, e essa enfermeira da Visão Mundial, né, que é uma coisa do luterana, né, foi lá, ela olhou, viu a menina gemendo, olhou, viu, e ela estava procurando bebês, falou, não posso fazer nada, ela está quase morta, e virou as costas para andar, e eu não quero me repetir, mas já estou repetindo, né? E aí disse que quando ela foi andar, ela disse que cada perna dela pesava, parece que pesava 1 tonelada, ela não conseguia se mover. E ela escutou em sueco, que era a língua dela, uma voz falando, ela é minha, ela é minha. E aí ela acabou levando a menina, e aí toda a história da menina. Mas eu contei, né, que essa menina, quando apareceu esse casal aí, que adotou ela, um casal americano, depois de um tempo, e o pai lá põe a mão nela e vai fazer um carinho, e ela tem uma atitude inesperada, ela vai e cospe na cara dele, não é? No livro não dá para perceber isso, né? O Lee Strobel, talvez ele também não tenha interpretado, mas ouvindo ela falar, ela falou, para mim, todo homem não prestava. Eu odiava os homens. Todo homem que chegou perto de mim foi para me bater, para abusar de mim, ou para tentar me matar. Pela primeira vez na vida, um homem coloca carinhosamente a mão no meu rosto. E eu não soube como lidar com aquilo. Tinha vontade de falar, nunca mais tira essa mão daí, porque ela já tinha 9 anos, não tinha nunca sentido um carinho de ninguém, não é? Mas, ao mesmo tempo, o estímulo de defesa dela fez com que ela rechaçasse aquilo, e foi o que ela fez. Mas, graças a Deus, ela foi resgatada, e hoje ela cuida de muita gente. Por que eu estou repetindo essa história? Assim como o Heitor falou para a gente, que a gente escuta coisas erradas, o inimigo põe na nossa vida palavras erradas, nomes errados. Eu acho que todos nós, no fundo do coração, de vez em quando, nos sentimos tugui. Pessoas menores, pessoas aquém. Isso me fez lembrar dessa série que eu falei que tem na internet, que está acessível a todos vocês, o The Chosen, né? Os Escolhidos. Acho que no primeiro capítulo tem lá uma parábola que eles fazem. A Bíblia fala que Maria, aquela Maria, né, que acompanhou Jesus, que foi a primeira que chegou no túmulo quando Jesus ressuscitou e tudo mais, ela era conhecida como prostituta, como uma mulher de vida ruim. Mas fala que Jesus tinha expelido dela 7 demônios. E por isso que ela seguiu Jesus. Mas a Bíblia não conta como foi, né? Mas na série eles fazem uma parábola dizendo isso. E é uma das cenas mais emocionantes, porque aparece Maria endemoniada, lá na série até um rabino tenta ir lá, né? Um fariseu tenta expulsar o demônio dela, e logicamente o demônio fala, aqui não tem para ninguém não, né? Até que ela, na série lá, ela arrumou um nome. É como se fosse o Tugui, né? É Lili, acho que era, não importa. Hã? Acho que é isso, né? Não sei, alguma coisa assim, né? Ela, Lili. E ela era conhecida como Lili, a vagabunda, a endemoniada. De vez em quando acordava na sarjeta e tudo mais. Até um dia que ela chega, ela está lá num bar, bebendo, e Jesus encontra ela, põe a mão sobre a mão dela e fala, essa vida não é para você. E aí ela sai correndo daquilo, tipo, né, a Stephanie cuspindo na cara do homem que vai lá para adotá-la, né? E sai correndo de lá, e aí de repente Jesus sai, e mesmo ela correndo, Jesus vira para ela e fala, Maria. E aí ela para, desde a infância dela, que ninguém chamava ela de Maria. E Jesus mostra para ele naquele momento a verdadeira identidade dela. Você é Maria, bem-nascida. Você não é órfã. Eu estou com você. Então, queridos, eu queria terminar essa nossa conversa assim, né? Uma última história que me vem à mente,
um pastor de uma igreja dessas grandes nos Estados Unidos, né? Robert Morris chama ele, há uns 9, 10 anos atrás, ele fez uma pregação sobre João, né? E no final ele fala que ele estava lá, encontrou com um amigo, e com esse amigo ele estava lá um pouco, naquele dia de abrir um pouco o coração, e ele dizia que ele falou, sabe aquelas coisas que acontecem a cada um de nós, aquele dia que você se sente tugui? Ele não cita isso, né? Ele não está citando ela, estou pegando só o gancho aqui. Ele fala aquele dia que você sente que a tua autoestima está lá embaixo. Você fala, parece que eu sou menor, parece que eu não consigo lidar com isso. Parece que meu passado me acompanha, sei lá o que. Né? E ele estava lá, mesmo sendo um pastor de sucesso, ele ficava com aquela figura na mente, de um cara que estava aquém das possibilidades. Eu não sei se você já se sentiu assim, eu me identifiquei muito com isso. Muitas vezes na minha vida eu me sinto assim, não é? E aí ele falou que esse amigo dele virou para ele e falou, Robert, deixa eu colocar para você uma imagem que me vem à mente aqui. E ele falou, imagina uma coisa, imagina aquele colégio, aquela faculdade, não importa, né? Lógico, aqueles americanos, aqueles colleges lá americanos, mas a gente pode imaginar isso na nossa realidade. Falou, aquela menina muito bonita, que por um acidente de percurso, por ser bonitinha, acabou namorando com o galã da faculdade lá, né? O cara mais bonitão lá da faculdade. E esse cara, por ser um sucesso, ele é um cara egocêntrico, egoísta. E ele acaba usando a menina. Usando no sentido de, né? Faz pouco caso, nunca elogia, e ela acaba, na cabeça dela, vivendo sempre de cabeça baixa, achando que ela realmente nem bonita é. E aí um dia ela consegue, por um milagre, se livrar daquele relacionamento abusivo. E ela conhece um outro rapaz, de bom coração, e esse rapaz vira para ela e fala, você é linda. E aquilo quebra ela, quebranta o coração dela. Porque com tantas coisas erradas que ela tinha escutado, ela já não acreditava que ela era linda, não é? E aí esse amigo fala para o Robert, né, pastor, fala, Robert, você consegue imaginar essa cena? Ele falou, nossa, vi isso tantas vezes, ainda mais como pastor, né? Tantos testemunhos, tantas coisas, eu vi isso várias vezes acontecer, isso é recorrente. Aí o amigo vira para ele, Robert, este é você, este é você. E aí diz que esse amigo virou para ele e falou, Robert, você é lindo para Jesus. E eu diria para vocês hoje aqui, vocês são lindos e lindas para Jesus, amém? É assim que ele vê vocês. Ele falou, você só não sabia disso, porque você tem dado ouvidos a muitas outras vozes que falam em volta de você. Qual é o antídoto que nós temos para isso, queridos? É que você ouça com o teu coração, não com o teu ouvido agora, Jesus falando para vocês. Vocês são maravilhosos para mim, amém? Que nenhuma identidade errada possa tomar o seu coração nesse momento. Vocês são preciosos para mim, Jesus está dizendo. Vocês não são lixo, vocês não são descartáveis. O seu pecado, por maior que seja, ele não é um pecado que não tenha volta. E eu quero adotar vocês como filhos. Amém? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook.
E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.